Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis Fábio Costa, o Mr. Mickey. E esse vídeo, eu estou começando uma série nova chamada RPG Tools. Basicamente é para falar sobre tecnologia para melhorar o seu RPG. A ideia básica é mostrar ferramentas de tecnologia, ferramentas de informática que são pouco conhecidas do público do RPG e que podem ser úteis na hora de confeccionar, de você fazer o gerenciamento dos seus personagens, da sua campanha, seja você um narrador ou mestre, não importa o nível de experiência. Aqui basicamente vai ser voltado para o público que é um pouco menos experiente em informática. Esse primeiro episódio eu vou fazer uma apresentação geral e vou falar sobre uma das ferramentas que eu considero mais úteis, que é a formatação Markdown. Então, vamos começar, né, gente? Primeiramente, para quem não me conhece, quem sou eu, né? Eu sou esse cara feio aí da foto, né? Os meus aspectos são esses, né? Basicamente, eu jogo RPG desde os 9 anos de idade. Sou um cara que eu não tenho muito medo de pagar mico. Eu sou fissurado tanto em tecnologia quanto em enfeite, tanto que eu trabalho na área de tecnologia da informação para o governo federal. E também sou o Mr. Mickey do Fate Masters, ou seja, sou um dos apresentadores do podcast Fate Masters. Aí, ó, Fate Masters, esse é o nosso link, fatemasters.gitlab.io. E que, curiosamente, ele é mantido utilizando algumas tecnologias que eu vou demonstrar durante esse vídeo. Esse era o meu outro projeto, Rolando Mais 4 Next. Ele tá em hiato, não sei quando eu vou voltar. Mas os episódios ainda estão lá, tanto da série Next quanto do Rolando Mais 4 original. Em rolandomais4.gitlab.io. Alguns interesses meus, fora do mundo do RPG, do Fate, RPG em geral. Eu sou um usuário inveterado de Linux. Eu gosto muito de Fórmula Indy, cosplay, anime, mangá, software livre e muito de Disney também. Aí, ó. Como eu disse, né? Pagar mico importa, né, gente? Bom, vamos lá, né, gente? Como eu disse anteriormente, a ideia é falar um pouco sobre ferramentas úteis que as pessoas podem não conhecer, em especial porque elas são ferramentas que elas ainda estão muito internalizadas na área de tecnologia. Existe muita coisa que o pessoal de tecnologia da informação e programação utiliza que, no meu entender, para o dia a dia do jogador e mestre de RPG, em especial para aqueles que tocam aventuras online, é muito importante. Como eu disse, né, essas tecnologias não são facilmente acessíveis, porque elas estão ainda imaturas, não é forma de dizer, mas tipo, ainda não tá na expectativa da pessoa comum, do usuário comum de informática ter acesso a esse material. E o meu objetivo nesses vídeos é mostrar um pouco dessas tecnologias, né? Seja lá por desconhecimento, falta de preparação, ou seja, falta de procurar entender como elas funcionam e falta de costume. Como eu disse, todas essas ferramentas vão ser muito poderosas. Aqui eu ponho para narradores, mas não só para os narradores ou mestres, mas para jogadores também manterem registro de fichas e afins. Como eu disse, hoje a gente vai começar falando sobre uma tecnologia que eu considero fundamental, que é o Markdown. O que é o Markdown basicamente? Ele é uma linguagem de marcação de texto. A diferença entre você marcar um texto entre uma linguagem de programação e uma linguagem de marcação de texto é que a linguagem de marcação de texto ela não tem uma lógica embutida. Basicamente o que ela faz, as linguagens de marcação de texto, é que elas colocam símbolos ou comandos especiais que indicam como determinados trechos do texto devem ser formatados. Para isso, você tem que entender uma coisa: para o computador, um texto puro ele não tem nenhum tipo de indicação de formatação de negrito, itálico ou qualquer coisa que o valha. Diferentemente do que as pessoas imaginam por usar o Word ou LibreOffice. O Word LibreOffice ele tem dentro além do documento, ele tem marcações, ou seja, indicações de como determinados trechos daquele texto vão ser formatados. Texto,
Uma das grandes vantagens do Markdown em cima de outras linguagens de formatação, como o LaTeX, que é muito utilizado no ambiente de pesquisa acadêmica e científico-acadêmica, ou do HTML, é que ela permite uma digitação rápida e uma formatação ainda mais rápida. Além disso, ela é uma linguagem muito portável. Você tem uma grande gama de ferramentas, seja programas ou sites ou aplicações web que utilizam a formatação Markdown. Por exemplo, o WordPress utiliza a formação Markdown. Ó. Aqui, ó. StackEdit, GitHub com GitLab, Turtle, que é um aplicativo similar ao Evernote em software livre, WordPress, Tumblr, Blog, HackMD, que é um bloco de... HackMD e o Simple Note, que são blocos de nota baseados em Markdown. Evernote, que a gente já disse, é uma aplicação aí conhecida pro pessoal, que é basicamente um bloco de notas ambulante que você carrega no seu celular ou no computador, com informações que você sincroniza na nuvem. TiddlyWiki, que é uma forma também de bloco de notas que você carrega num arquivo individual. Jekyll, que é um gerador de blogs estático. E uma outra grande quantidade. Por que ela é muito popular atualmente? Ela é muito popular no mundo da programação por um fato. É muito fácil você escrever, você edita o teu código e você gera a documentação sem precisar trocar de ferramenta. Por exemplo, você está no teu bloco de notas, Emacs ou qualquer outro editor de texto que é utilizado quando você está programando, ao invés de você, eu tenho que deixar o Emacs, eu tenho que deixar uma outra ferramenta aberta, por exemplo, um Word aberto para escrever documentação sobre o sistema que eu estou desenvolvendo. Você já põe tudo em Markdown mesmo, você você tem 2 arquivos abertos, você está lá com um fazendo o que você quer no seu código e no outro tem toda a sua documentação, você não precisa ficar alternando de ferramentas. Ela é extensível, né, de certa maneira, mas ela foi padronizada. Por que eu falo que ela é extensível? O Markdown original não incluía, por exemplo, suporte a imagens ou tabelas. Foi quando o GitHub assumiu o Markdown, ele desenvolveu o que é chamado no mundo de quem usa Markdown de GFM, GitHub Flavored Markdown, que coloca complementa o Markdown com uma série de ferramentas de elementos que previamente não foram colocados dentro do Markdown, como por exemplo as tabelas e as imagens. E o GFM se tornou um padrão de facto, tanto que algumas ferramentas que a gente vai mostrar aqui, como HackMD e Dillinger.io, elas utilizam esse Markdown, o Markdown GFM. Tudo bem? Vamos. Agora a gente vai fazer uma introdução rápida ao Markdown. Primeira coisa, o Markdown você vai utilizar para fazer anotações em Markdown um editor de texto que gera texto puro, ou seja, ele não é seria os arquivos TXT do teu computador e por aí fora. Ele pode aceitar, no caso, tanto o ASCII quanto o Unicode. Para quem não está muito inteirado, ASCII e Unicode são como representações em termo, vamos dizer assim, lógico, binário, de como os caracteres que você escreve no seu computador vão ser representados dentro dele. Então, basicamente, ele é uma forma de dizer, pro computador o A representa o número 62, por exemplo, não lembro agora de cabeça. O número 62 representa o A, o número 32 representa um espaço, o número um outro número representa igual. Porque as pessoas têm que lembrar uma coisa, para computadores ou celulares, não existe texto tal, é basicamente sequências de 0 e 1. O que foi feito foi se criar um padrão, ou 2 aqui no caso, tanto ASCII quanto Unicode, que dizem que determinados padrões de 0 e 1, determinados números, representam determinados caracteres. A diferença fundamental entre ASCII e Unicode, para ficar de maneira bem rápida, é que o Unicode, o ASCII ele era originalmente voltado para até 255 símbolos, sejam eles letras, números, símbolos, pontuações, sinais matemáticos ou mesmo caracteres de controle utilizados pelo computador para indicar, por exemplo, uma nova linha ou quando você volta para o início de uma linha. Unicode estendeu isso para indicar, por exemplo, caracteres acentuados, Romanji, Pinyin, ou seja,
Pinyin, que são caracteres japoneses e chineses, caracteres árabes, cirílicos, todos no mesmo mapa. De forma que, por exemplo, você não precisa ficar mexendo muito, tendo uma série de dores de cabeça quando você transmitir, por exemplo, um texto que no meio do texto tenha, por exemplo, texto em alfabeto latino, tradicional, A, B, C, D, E até Z, e, por exemplo, você ter uma série de kanjis. Então, basicamente essa é a diferença entre ASCII e Unicode. Qualquer editor de texto simples serve para você editar um arquivo Markdown. Até mesmo o velho e bom bloco de notas que você tem no seu Windows. Editores mais poderosos, que são normalmente utilizados por programadores, tipo Notepad++, Emacs, Kate, Gedit, esses últimos no Linux, VS Code, Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, eles já possuem modos que eles fazem o que eles chamam de syntax highlight, ou seja, ele dá uma delineada indicando o tipo de coisa que você está escrevendo, mas isso é muito mais um flavor que torna a coisa muito mais útil do que algo realmente fundamental para você escrever um documento em Markdown. Uma coisa importante, em geral, os arquivos Markdown eles são marcados com a extensão .md para indicar que você se trata de um documento Markdown. No caso, a gente vai utilizar vamos criar todos os meus exemplos utilizando o site hackmd.io. Por que ele? Fácil de logar. Você precisa ter um login no Google, Facebook ou até outras GitHub e outros sites para se logar. Ele permite algum gerenciamento através de tags, que eu vou explicar mais pra frente. E além disso, ele é colaborativo. Você pode liberar o acesso a um documento Markdown seu para que alguma outra pessoa possa escrever. Aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho eu loguei no meu Markdown, tem uma série de coisas. Aqui, ó, tem modelos, tem alguns NPCs de aventura, um personagem meu para uma aventura que eu vou jogar online de Detroit City e por aí afora. No caso, a gente vai criar um documento novo. O que eu vou fazer é vir aqui em nova nota, clicar aqui, pronto, offline, ele demora um pouquinho, ele tá criando ambiente, tá indicando ainda que eu tô offline, ok. Uma coisa importante antes da gente continuar, o HackMD ele tem a capacidade, ele vai mostrando o que você tá fazendo on the fly, então você escreve aqui e do outro lado nessa outra parte você escreve na parte da esquerda, na parte da direita vai mostrar o que está acontecendo. Vamos voltar aqui. A gente vai começar falando um pouco de formatação básica. A primeira parte importante sobre Markdown é: para você gerar textos com negrito itálico, você vai utilizar asteriscos ou o underline para você circundar o texto que você queira que fique assim. Você vai utilizar um desses dois, um símbolo, um asterisco no início e no fim, ou um underline no início e no fim para indicar que o texto é itálico, dois asteriscos no início e no fim, ou dois underlines para indicar que é negrito, ou qualquer combinação de três elementos desses, três asteriscos ou underlines, para indicar um negrito itálico. Nesse último caso, é importante levar uma coisa em consideração. Que o primeiro que você utilizou, o primeiro desses símbolos que você utilizou para abrir é o último que vai ser fechado. Então, por exemplo, aqui, negrito, você pôr dois underline e um asterisco, aí que escrever, por exemplo, negrito itálico, você tem que fechar com o asterisco, que foi o primeiro que você foi o último que você abriu. Então é o primeiro que vai fechar. Se você fizer o contrário, então colocar, por exemplo, como nesse exemplo do segundo bullet, menos, underline, underline, asterisco, negrito itálico e o outro, você pode provocar confusão. Vamos lá pro meu Markdown. Eu vou voltar aqui pro meu HackMD para mostrar uns exemplos. Então vamos, por exemplo, colocar aqui, vamos imaginar que eu esteja jogando no Masters of Undar, que é um cenário de Fate, e eu queira citar, por exemplo, um determinado personagem. É Shuku, o Senhor da Espada de Cristal.
E eu quero enfatizar um aspecto. Eu gosto de utilizar negrito itálico quando eu coloco um aspecto, que é, por exemplo, uma poça de lava radioativa. Olha só, olha o que aconteceu quando eu não fechei. Vocês viram que ele pôs em negrito, marcou o primeiro asterisco parte em negrito e colocou o outro asterisco sem estar negrito? Porque na verdade considerou o texto fechado, vamos dizer assim. Por isso que é importante vocês tomarem cuidado com a questão dos símbolos. Aí, ao escrever colocando o asterisco, isso ficou correto. Beleza? Isso permite alguns truques interessantes. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira colocar aqui, vai. Eu quero colocar aqui, eu quero fazer um texto que ele seja inicialmente negrito itálico, mas depois vai continuar em negrito. Por exemplo. E pode até ter uma série de truques aqui. Se você tiver alguma dificuldade, você pode utilizar, por exemplo, definir que só vai utilizar o underline para escrever coisas em negrito e utilizar só asterisco quando for colocar coisas em itálico. É uma forma de você ter até de isolar. Isso não é obrigatório. E no RecMD, como eu disse, a grande vantagem é que você vai vendo na barra da direita a coisa sendo formatada. Beleza? Parece que é uma coisa sem muito mistério nesse início. E uma grande vantagem do Markdown é exatamente essa. Ele não tem mistérios. Título de... isso é uma coisa interessante, né, gente? Título de cabeçalho. É aquela coisa, eu quero criar, por exemplo, toda uma estrutura de tópico. Aventura, NP... Aí coloco o texto aventura, cada cena. Aí no final vai colocar um apêndice com os NPCs e tudo mais. É simples. Tralha. Aí pode. Esse símbolo aí que chamam de tralha, lasanha, sharp. Eu já ouvi de todas as maneiras. Eu vou chamar ele de tralha. Você sempre vai colocar como começar. O importante é sempre começar a linha com a tralha. E quanto mais tralhas você começar, mais baixo vai ser o título, né, numa estrutura de tópicos. Aí, ó. Título 1, título 2, título 3, ou uma tralha para o título inicial, 2 tralhas para um subtítulo, 3 tralhas para um subtítulo, e ele fica formatado assim. Importante, gente, essa apresentação, vou deixar no final o link, ela tá rodando no RecMD. Ou seja, ela também está sujeita a Markdown. Isso é interessante, depois eu vou mostrar o Markdown dessa apresentação, porque isso foi uma das inovações que foi feita com o Markdown, uma forma de você estruturar toda uma apresentação utilizando o Markdown através de um pacote chamado Review. Quem quiser pesquisar mais sobre ele é review.js. Vamos voltar lá para o RecMD, fazer uns exemplos. Eu vou começar aqui, colocando aqui. Minha aventura de Masters of Undar. É importante você utilizar, você notar que você pode continuar utilizando o underline e os asteriscos, porque algumas formatações Markdown eles levam em consideração um modelo específico do site, e às vezes isso pode mudar de site para site. Se você quiser garantir uma formatação tipo aquele ponto específico que você quer garantir que vá negrito ou vá itálico, aplique as formatações que a gente citou anteriormente. Um para negrito, um para itálico, 2 para negrito, 3 para negrito itálico, do underline e do asterisco. Beleza? Aí, em seguida, aventura. Aí você vê que já tá com um tópico um pouco menor. Aí eu coloco 3. Aqui coloco cena 1. Aí depois eu volto para trás e escrevo aqui NPCs. E eu coloco, por exemplo, vou criar aqui, por exemplo, Rancor o antigo. Aí aqui embaixo eu descreveria normalmente o meu NPC, beleza? Uma coisa curiosa que eu esqueci de comentar sobre o RecMD é que quando você coloca a primeira linha com que ele reconheça como um texto Markdown válido,
é o nome que esse arquivo vai ter dentro do RecMD. Então, se a gente voltar lá no RecMD, ele vai aparecer Minha Aventura de Masters of Undar. Dar como nome desse documento. Isso não é válido para todos os sites que utilizam Markdown. Isso é uma coisa específica do RecMD, ó. Aqui, Minha Aventura de Masters of Undar. Eu clico aqui. Tudo salvadinho. Ele tá nesse modo aqui, que é só o modo de visualização. Vou clicar aqui, que é o modo de tela dividida. Tem um modo também só para texto. Beleza? Por incrível que pareça, não tem muito mistério nessa parte. A formatação do Markdown, ela é super sem mistérios. Ela demanda muito mais prática do que conhecimento. E com o tempo você fica craque nisso. Vão por mim. Listas. Você sempre começa com um ponto espaço para a lista numerada e mais ou menos para a lista de tópicos, sempre colocando o espaço antes. Como nesse exemplo, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e mais. Uma coisa curiosa é que aqui onde está 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto, você não precisa. Você pode colocar 1 ponto, aí digita o texto, 2 aí enter, 1 de novo, digita enter, 1 de novo, digita enter. Vamos ver lá no RecMD, que fica mais fácil de olhar. Eu vou jogar uma lista de itens aqui na cena 1. Porrada. Ó, ele já completou, mas se eu vier aqui e colocar 1 de novo, você vê que lá do outro lado, na parte que mostra que vai mostrando o que está acontecendo, ele colocou 2. Então, mais porrada. E, de novo, se eu colocar um outro 1 aqui, você vê que ele fecha. A hora que eu coloquei um ponto espaço, ele percebe que é a continuação daquela lista. A maioria dos sistemas em Markdown utilizam isso. Muitos deles, como no próprio caso do RecMD, quando ele percebe que você está montando uma lista, ele vai completando. Aí eu coloco como terceiro item ainda mais porrada. Eu tiro aqui para indicar que acabei. Aí eu venho com uma lista buletada. Aí PCs presos. No caso, eu poderia escrever um texto mais complexo, mas como aqui é só uma apresentação, eu tô fazendo uma lista de tópicos e tal. Beleza? Como a gente viu, é bem sem mistérios mesmo. Você pode combinar elementos. Você pode combinar elementos para montar, por exemplo, uma lista de multiníveis. Então, por exemplo, primeiro tópico, aí você vai querer. Primeira coisa que vai acontecer é a coisa A. Aí você vai colocar uma lista de tópicos indicando o que vai acontecer dentro dela. O que pode acontecer fora de sequência. Aí você volta. Como é que você dá os níveis? Você dá espaços entre eles. É recomendável colocar 2 espaços, pelo menos 4 espaços, mas na prática isso não é tão importante. Alguns, por exemplo, aqui no RecMD, se você passar de 4 espaços, ele dá problema. Aí, ó, com 4 espaços, ele identificou que eu tô abrindo um subnível. A porrada come solta. E aí eu coloco. Você vê que quando eu pus o mais, ele já abriu um outro subtópico quando eu entrei. E aqui eu vou criar um item de um subtópico, mas com numeração. Aqui o seu é o limite. Você só tem que lembrar que basicamente é o quê? Colocar um ponto espaço, você está criando uma lista tabulada, uma lista de itens ordenados. Uma lista de itens não ordenados é o símbolo de mais ou o símbolo de menos. 4 espaços. E recomendável sempre colocar 4 espaços, mas não depende um pouco da ferramenta que você vai utilizar. Aqui no RecMD, por exemplo, os 4 espaços são obrigatórios. Indica que você está descendo um nível.
E se você quebrar, você tem como reiniciar a lista de tópicos. Aqui não tá pegando por algum motivo. Mas normalmente quando você coloca você põe um enter entre uma linha de item e uma linha de outro item, pode ser que aqui seja por isso, ó. Ah, não. Enfim, a ideia é que você separando os itens por enter, os tipos você separando duas listas por enter, ele reinicia a numeração. Algumas vezes ele pode reconhecer se você fizer alguma coisa do tipo lá, para colocar um texto no meio e mais um. Aí ele já reconhece que não tá com a lista de cima. Beleza? Ela não tem... Aqui os exemplos, você vê que não tem muito mistério. Link. Você pode criar querer, por exemplo, criar um texto onde você queira colocar uma imagem. Eu vou procurar no Google uma imagem exemplo, por exemplo, vai Roger Rabbit, pra gente usar mais pra frente. Eu quero criar um link que vai levar, por exemplo, para texto sobre sobre o Roger Rabbit, por algum motivo. Eu faço o procedimento padrão, pesquiso no Google, abro aqui a Wikipedia. Ok, veio o texto do Roger Rabbit. Copio o texto. Copio o link. E para eu inserir um link, eu posso ter algumas formas. Tem duas formas básicas. Você sempre vai começar colocando o texto entre colchetes. Você vai digitar, por exemplo, aqui você vai... mais informações para Roger Rabbit. Aí você pode colocar entre parênteses diretamente o link, ou então colocar um outro sequência de colchetes com um texto que depois, no final do documento, você vai colocar ele de novo para indicar que você está querendo mostrar aquela situação. Então, vamos lá. Vamos imaginar, na nossa aventura do Masters of Undar, encontra-se Roger Rabbit. Vai saber o motivo, né, gente? Mas enfim. Vocês viram que no que eu já digitei, ele já transformou aqui como link. Se eu clicar aqui... Espera-se um pouco. Ó, já abriu numa outra página, inclusive, para garantir que você não vai ferrar tudo. E... eu posso colocar de novo aqui. Eu vou colocar Roger Rabbit. Assim. Coloco o link aqui. Aí na cena 1 eu coloco encontra-se Roger Rabbit. E depois, lá embaixo, eu posso criar uma cena 2. Encontra-se Roger Rabbit. Novamente. Qual é a vantagem desse sistema que eu fiz aqui? Que é o do... Quando usa-se dois colchetes ao invés do colchete com o colchete com o texto que vai aparecer e o parênteses indicando o link. A grande vantagem é se você tiver muitas vezes citando a mesma coisa, o mesmo link, a mesma informação. Por quê? Porque você pode, ao invés de ficar digitando 200 vezes o link, você coloca um texto que você lembra o que é e que já vai funcionar como referência para o link que você vai abrir. Vamos testar? Ó, encontra-se Roger Rabbit novamente. Aqui, ó, 3 abas. Lembre-se, essa primeira foi a que eu pesquisei. Essa segunda foi a que eu abri utilizando o colchetes com parênteses. E essa terceira foi a que eu abri clicando pela primeira, né, no segundo texto que linka com a referência para Roger Rabbit. E aqui para o primeiro texto que linkou com Roger Rabbit. Sim, 4 vezes Roger Rabbit, como a gente queria demonstrar. Beleza? Novamente, não tem mistérios, ó. Aqui nesse exemplo que eu pus, ó, para comprovar que eu estou utilizando o Markdown, esse link foi feito. Todos os links que eu coloquei ali, eles estão... Basicamente, essa imagem aqui que vocês estão vendo
ele representa como o HackMD demonstra o texto que eu botei em cima. Tanto que você pode ver, o texto é exatamente o mesmo, incluindo as áreas que estão indicadas como hiperlinks. Clicando aqui você vai para o Google, clicando aqui você também vai para o Google. Imagens. Para colocar uma imagem é bem fácil. Ele lembra o sistema que a gente fez anteriormente para colocar os links. A única diferença é que antes do colchete você vai colocar um ponto de exclamação. Eu vou aproveitar que eu já estou com o link aqui aberto, vou escolher uma imagem do Roger Rabbit mesmo, porque A, eu gosto de Roger Rabbit, 2, B, essa é a minha apresentação, e C, já que já está aberto, é muito mais fácil do que realmente a gente tentar editar. Eu vou aqui dar o Copy Image Location para copiar o endereço da imagem. Espero que vocês não tenham visto, bem provavelmente que não, mas se vocês viram só que eu esqueci que eu tava com o meu JDownloader aberto aqui e ele apareceu. Aí eu vou colocar aqui antes, coloquei aqui o ponto de exclamação, vou escrever um texto. Isso aqui na verdade você não precisa, mas é legal colocar, porque se houver uma pessoa que esteja fazendo uso de um navegador acessível, uma pessoa, por exemplo, com problema visual, esse texto já serve como uma forma da pessoa saber do que se trata aquela imagem. Beleza? Como vocês viram, eu fiz aqui, coloquei o Bang, coloquei o texto do Roger Rabbit, coloquei aqui a imagem. A gente tem um exemplo disso também aqui, ó. Aqui, ó, All Your Base Are Belong to Us, grande meme. Ele tá apontando para uma informação que tá no meu blog, né? Aqui, fabiocos0305.gitlab.io. Aí, ó, All Your Base Are Belong to Us. Grande meme aí. Afinal de contas, vamos fazer coisas novas for great justice. Bom, tabelas. Uma coisa muito legal de se fazer com Markdown é tabela. Isso é muito útil quando você está fazendo um jogo de online, pela minha experiência, para você fazer controle de mesa. Você cria uma tabela colocando, por exemplo, personagem tal, e você põe as estatísticas que são importantes e que ficam mudando o tempo todo conforme o jogo. Por exemplo, no caso do Fate, você põe pontos de destino, estresse e consequência e por aí afora. No caso de, por exemplo, de D&D, você pode colocar a CA, você pode colocar dano, você pode colocar se ele tá com alguma arma mágica, se ele tá sob algum efeito, por exemplo, envenenado, alguma coisa do gênero, até para facilitar manter o controle num sistema de jogo online. Beleza? Tabelas são fáceis. Vamos fazer um exemplo de tabela, né? Voltando novamente para o meu... Ok, eu fechei o meu HackMD, né? Porque eu fechei acidentalmente, mas a grande vantagem é que como a gente está fazendo via HackMD, isso fica gravado da nuvem, né, gente? Então, voltamos aqui para o meu HackMD. Espera um pouco. Para a gente carregar o exemplo da minha aventura de Masters of Undar. Aí vamos imaginar que eu quero listar alguns NPCs que vão enfrentar aí nossa aventura de Masters of Undar com Roger Rabbit. Não pergunta. A gente vem aqui na cena 1. Eu crio aqui, por exemplo, inimigo. Aspectos. Aqui continua valendo todas as formatações. Alguns utilizam... Alguns editores Markdown trabalham com essa primeira linha como sendo o cabeçalho de uma tabela. Então eles já aplicam algumas formatações especiais, como no caso do título. Se você quiser garantir que as formatações que você queira apareçam, continua valendo a sugestão que eu fiz, a mesma sugestão que eu fiz para o caso das tabelas. Ok. Se a gente olhar, só isso não garante uma tabela, né, gente? Você vê que ele fica com esse pipe, né? Com essa barra vertical. Aí o que a gente faz? Coloca os traços para indicar. Isso aqui é para indicar que em cima são os títulos. Aí, ó, ele já formatou, como se fosse uma tabela só com títulos. Mas a gente quer linhas. Então vamos colocar, por exemplo, Mephitas
mal cheirosos, por exemplo. Peritos em atacar com mau cheiro. Ruins em coragem. Beleza. E aqui eu vou colocar um outro inimigo, por exemplo, Lycans. Selvagens bestiais como um aspecto. Peritos em atacar em bando. E ruins em autocontrole. Aqui você pode obviamente formatar isso conforme as necessidades para o seu jogo. Eu aqui estou formatando isso, esses NPCs, como se fossem criados para feito acelerado. Se você for criar para qualquer outro jogo, procure ver como você vai formatar melhor essas tabelas. Por exemplo, colocando aí fazendo um bloco de estatísticas ao estilo D&D tradicional, ou colocando, por exemplo, só colocando os atributos lá, por exemplo, os 6 atributos básicos de D&D ou dos old school, não interessa. O importante aqui é demonstrar como isso é formatado, como isso funciona. Aqui eu mostrei um exemplo, né? AB12. Lembrando, ó, aqui é como aquela tabela foi escrita, aqui é o resultado final. Isso é uma coisa importante. Isso aqui não funciona em todos os navegadores, em todas as implementações de Markdown, porque isso é parte do GitHub Flavored. Na verdade, a maior parte das tabelas, dos que aceitam tabela, aceitam isso, porque as tabelas elas não são do Markdown tradicional, e sim do GitHub Flavor. Você pode indicar alinhamentos como? Porque normalmente ele vai alinhar por padrão para esquerda. Para você alinhar para direita, você vai na direita dessa linha aqui, da segunda linha, e põe 2 pontos à direita. Para centralizar, basta colocar 2 pontos tanto à esquerda quanto à direita. Para você indicar a esquerda, é só colocar 2 pontos à esquerda, mas não é muito a não ser que você vai escrever em hebraico ou em kanji, ou outros idiomas que utilizem leitura da direita para a esquerda. Você não vai utilizar tanto a formatação para a esquerda explicitamente, mas você sempre pode colocar 2 pontos se você quiser enfatizar. Às vezes é bom você colocar isso porque você tem que lembrar que a formatação, ela nunca dependendo do caso, em especial se você utiliza um leitor, um editor de texto na sua máquina, como por exemplo um bloco de notas, Notepad++, ou Emacs, ou Sublime Text. Muitas vezes você não vai ter esse preview, como a gente tem no HackMD, ou teria, por exemplo, no Dillinger, ou no StackDit, ou no SimpleNote. Então, você às vezes dá esse... A gente chama isso na área de informática de syntax sugar, ou seja, colocar essas coisas de sintaxe que não vão fazer muita diferença, pode ser uma forma de você ter uma noção explícita do que está acontecendo. Beleza? Deixa eu rolar um pouquinho, porque eu percebi agora, como eu estou utilizando o OBS, eu não tenho como ver as 2 janelas. Bom, você viu, né? Vocês viram aqui que a formatação aqui indicada, ó. Aqui, bem aqui. É isso aqui que a gente quer. Voltamos. Novamente, como eu disse, né? Aqui, direitas. Citações. Vamos imaginar que você quer... Citações são legais em RPG quando você vai utilizar aqueles blocos de texto daquelas coisas que o NPC vai dizer para os seus personagens. Você utiliza o sinal de maior no início de cada linha na qual você deseja usar como citação. Se você quiser, entre aspas, descer níveis, você coloca mais. No caso aqui, né, uma risada pode ser realmente poderosa, porque às vezes ela é a única arma que nós temos. Rabbit Roger. Aqui no caso, essa formatação centralizada ela é específica do HackMD. Isso não aparece em todos os editores. Por exemplo, se você tentar fazer o mesmo truque que eu fiz aqui, que é botar uma linha e colocar um nome embaixo, ele não vai entender como se fosse quem você está citando. Ele vai aparecer alinhado para a esquerda. Uma coisa importante,
fora de tabelas não existe como você alterar o alinhamento de texto, a não ser que você trabalhe com alguns, por exemplo, com alguns formatadores que usam o Markdown, como por exemplo Jekyll, que ele permite que você coloque inline, ou seja, você embuta dentro do texto formatação CSS. Mas isso é um tópico bem avançado, a gente não vai entrar mais nisso agora. Vamos mostrar um exemplo de citação? Vamos imaginar que aqui na nossa aventura a gente vem aqui para utilizar uma meme que a gente já mostrou agora. Nosso Roger Rabbit, depois de encontrar a galera, diz for great... Peraí, deixa eu rolar aqui os dois lados aqui pra gente ver ali, ó. For great justice, take off every zig. Aqui você viu que ficou um pouquinho diferente, porque aqui a gente tá no modo de texto e ali no outro é o modo de apresentação. Embora os dois estejam no mesmo navegador. Por isso eu vou dar uma aplicada de formatação e por aí afora. Aí eu coloco um de dois níveis. You know what you doing. Eu coloquei dois símbolos de maior aqui, ele tá num nível abaixo do For Great Justice Take Off Every Zig. Obviamente, como isso vai ser formatado, vai depender de site para site, de ferramenta para ferramenta. A grande vantagem é, se eu copiar esse texto em um outro formatador, em um outro site que trabalhe com Markdown, ele vai estar totalmente formatado. Ele vai aparecer a formatação idêntica a isso, talvez com uma possível diferença aqui e ali que depende de como é implementado. Pode acontecer pequenas diferenças por implementações, mas texto como está. Isso não é muito útil em RPG, porque isso é mais útil na área de informática, porque o que quer dizer texto como está? Eu posso jogar qualquer coisa e ele vai ignorar símbolos de formatação. Então, por exemplo, ele é legal para você utilizar que nem eu fiz aqui. Isso aqui é o texto como está aqui. Quando eu venho aqui, gera esse texto, beleza? Você pode colocar o texto com crase ou então adicionar alguns espaços, pelo menos 4. 4 antes do texto, ó. Esse texto aparecerá como é e onde coloquei o asterisco não será negritado. Você viu que ele ignorou os asteriscos, tratou como se fosse um texto padrão. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo, vou copiar um trecho que já esteja... Vou fazer melhor. Como a gente já usou isso para demonstração, eu vou colocar a crase aqui. E vou colocar a crase aqui. Você viu que quando eu coloquei, ele colocou 2 e não mexeu, porque ele quebrou o parse. Então ele não sabia o que fazer. Aqui, ó, você já vê que aqui ele já mudou. Ele tirou a imagem do Roger Rabbit e colocou o mesmo texto aqui. A mesma coisa se eu ver aqui. Coloquei 4 espaços aqui. Coloquei outros 4 espaços aqui. Coloquei outros 4 espaços aqui. For Great Justice Take Off Every Zig. Indicando a formatação para o itálico, né? Vai ser muito... Não tem muito por que você utilizar isso na maioria dos editores Markdowns. Como eu disse anteriormente, alguns podem até permitir que você coloque CSS inline. A forma de você fazer isso é, por exemplo, utilizar o crase e colocar depois dele as formatações seguindo o padrão de cada ferramenta. Novamente, não vou entrar nessa seara, isso é um tópico já bastante avançado. Aqui a ideia é fazer uma demonstração inicial do Markdown para estimular vocês a utilizarem ferramentas interessantes. A parte legal é que nossa introdução sobre Markdown já se encerrou. E você deve estar perguntando, por que usar Markdown? Afinal de contas, eu posso ter um Word lá, fazer minha aventura toda bonitinha, com aquelas formatações e aqueles gráficos, deixar aparecendo alguma coisa sair com a mesma diagramação de Dungeons and Dragons. Por quê?
Ferramenta, como a gente mostrou, tem uma cacetada de editor e ferramenta compatível. Como eu disse, por exemplo, eu vou pegar esse mesmo texto aqui, copiei, né, copiei aqui esse texto, tô abrindo uma outra aba e vou para um outro site que trabalha com Markdown, que é o Dillinger. Aí você vê que lá em cima ele coloca Online Markdown Editor. Aqui não dá pra ver muito bem, mas enfim. Carregou. Tá aqui o Dillinger. Eu vou aumentar um pouco, aumentar um pouquinho o texto aqui no meu navegador para ficar mais claro, ó. Como você pode ver, eles dão um exemplo, ó, title document, bababá, bababá, ó, você vê que algumas diferenças, ele não sincroniza o movimento, mas tipo, ó, você já pode ver que ele dá como é que você, várias coisas. Agora, peraí. Aí, copiei. Aqui ainda tá como ó. Você pode ver que ele fica bem parecido com o que a gente colocou anteriormente. Tá. A imagem ele não estava aparecendo porque ela tá ainda no modo de crase. Eu tiro as crases. Nós rolamos para cima, ó. Mesma coisa. E você já vê que ali em cima também, quando eu comecei a digitar, ele já pôs o nome aqui. Minha aventura de Masters.undar.md. Vamos chamar, por exemplo, de Hunter o Antigo.md. Pronto. Ele já nomeou, já mudou o nome. Como eu sei disso, a gente vem aqui em Documents. Aqui, ó, Hunter o Antigo.md. Viu? Uma outra ferramenta completamente a parte do HackMD e tem todas as mesmas capacidades, pois a imagem, o texto em formatação como tabelas, listas de tópico, headers, os títulos, as formatações, tudo como ele é. Algumas vantagens. Cada ferramenta, obviamente, vai ter sua vantagem ou desvantagem. Aí cabe a você procurar aquilo que é mais interessante para você. Publicação online. Isso é interessante porque, por exemplo, no HackMD, se você não quiser que alguém edite, é fácil. Você vem aqui em publicar. Aguarda um pouquinho, ele tá aqui. Eu subi aqui para mostrar que ele tá carregando, ó. Aí você pode mandar para os seus jogadores um link que eles não podem editar. Ou podem, né? Dependendo do caso. Aí tem como gerenciar isso. Eu não vou comentar muito, mas se você der uma explorada no HackMD, você vai descobrir que tem como impedir as pessoas de editarem o seu documento, embora elas possam ainda colocar informações e tudo mais. Beleza? Já no Dillinger, provavelmente você tem que exportar ela de alguma forma diferente. De alguma forma. Aqui no caso eu vou exportar ela como HTML. Ele iria salvar no meu navegador. Para ter uma visualização online com o Dillinger, o ideal é você ter algum outro tipo de site e exportar o documento, exportar o documento para salvar esse documento em algum outro meio, por exemplo, o mais adequado seria GitHub ou Medium, apesar que o Medium não aceita o GFM, ou seja, não aceita, por exemplo, imagens, não aceita tabelas, e não aceita todas as coisas do GFM. Mas enfim, quase todas as ferramentas que você vai utilizar que trabalham com Markdown tem meios de você publicar online. Quem tiver aí interessado em alguma coisa mais automatizada, procure, por exemplo, o Simple Note. O HackMD, por exemplo, ele tem essa parte, mas ele é um pouquinho mais chatinho. O Simple Note é automático. Facilmente portado. Por que isso é importante? Quem nunca, na época, nas mudanças de versão de Office, nunca teve um problema de abrir um documento no Office antigo, tá belezinha, vai pro novo, a formatação é toda comida. Quem nunca? Isso não acontece tanto no LibreOffice, porque ele é mais padronizado, mas enfim. A grande vantagem é essa. Como eu disse lá atrás, tem tanta ferramenta diferente que trabalha com a formatação Markdown, que você não tem problema de achar alguma que seja boa para você. E se não for adequada, você tem meios de encontrar uma adequada facilmente. As exportações, como eu disse, para PCs é legal que, por exemplo, você tem uma ferramenta chamada Pandoc,
que você pode instalar no Linux ou no Windows. Eu não tenho muita certeza que eu não uso Windows. Mas em Mac e Linux você pode instalar, que permite, por exemplo, eu exportar tudo isso aqui para um documento no LibreOffice por aí afora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar esse cara que a gente editou, por exemplo, ó, ele tem as opções aqui, ó, Markdown, HTML, HTML puro, ODF. Eu vou exportar o ODF, salvar, ele já indicou que terminou. Vou mandar ele abrir. Click here. Ok. Vamos lá. Aqui vai ter que esperar um pouco ele abrir, mas tudo bem. Assim que ele abrir, eu vou fazer com que eu vou criar uma nova. Vou mostrar para vocês que ele realmente gerou o documento. Vamos lá. Bom, gente, para vocês, para ficar claro, eu não testei isso antes. Então, tipo, tudo que tá rodando on the fly. Eu tô aqui, tipo, vendo as coisas como elas acontecem. Aqui. Eu tô abrindo o LibreOffice. Assim que ele abrir, eu vou mostrar para vocês o documento. Uma coisa importante é que ocasionalmente pode sair algumas diferenças de formatação. Isso é meio padrão, ele porque depende de como cada parser, ou seja, cada ferramenta que implementa o Markdown interpreta o Markdown. Por isso que às vezes é bom tomar alguns cuidados, tipo aquele lance de fazer o last in first out, ou seja, o último que você abriu é o primeiro que você vai fechar e vice-versa. Parece que ele tá querendo encrencar, mas deixa eu fazer uma coisa melhor. Eu tô com o Dillinger ainda aberto. Export as. Eu vou exportar isso como um PDF pelo Dillinger. Mandando exportar. Já baixou, né? Retornando antigo, .md. Eu tô abrindo aqui meu editor, o Ocular. Aqui, ó. Peraí. Agora eu venho aqui. Só um minutinho. Que aqui eu vou ter que mandar o OBS abrir uma outra janela. Ou melhor, deixa eu editar aqui para trocar a janela que ele vai exibir. Peraí. Rantor o antigo. Aí, ó. Vocês já podem ver que ele tá exibindo a janela com a imagem. Abrindo a janela corretamente. Dou um ok aqui, ó. Eu vou voltar lá pro meu... Ó, você pode ver, ó. Formatou, pôs o texto, a imagem, a tabela. Beleza? Isso já tá em HTML. Agora, eu fechei aqui. Ficou em preto porque eu fechei. Então, eu vou utilizar aqui pro LibreOffice. Que ele abriu também o LibreOffice, né? Peraí. Deixa eu ver. Aí, ó. Aqui teve um problema que eu acho que ele não carregou a imagem. Ele não carregou a imagem. Aí pode ser um problema do parser do Dillinger que não criou o... não, parser, aqui não foi pelo Dillinger, foi pelo HackMD. Um problema do HackMD que não salvou a imagem. Mas, por exemplo, você vê que fez os links. Tem algumas pequenas diferenças de formatação, mas a exportação para documento ODT está disponível. Isso permite que ele fique mais claro. Voltando para nossa apresentação. Ok. Vamos voltar lá para a apresentação propriamente dita. Beleza. Usos para Markdown. Deixa eu limpar isso aqui. O que você pode fazer em Markdown durante usando Markdown dentro de uma campanha de RPG? Você pode gerar fichas de aventura, você pode escrever aventuras, pode fazer um relato de jogo e por aí fora. E você pode utilizar isso para, usando alguma ferramenta específica, salvar isso em algum local que você possa depois compartilhar com os seus jogadores. Por exemplo, isso é legal para relato de jogo. Ó. Isso é um relato de um jogo de uma campanha que eu participei. Ó. Você pode ver que eu tenho aqui um roster dos personagens que estavam no último registro. Aqui tinha uma peregrina que graduou. Aqui o dragão. Tem todas as informações importantes.
relatos sobre os vários momentos. Então, por exemplo, se eu quiser saber o que aconteceu nessa aventura aqui, na seção 4, eu clico aqui, ele já me abre. Para mostrar que é Markdown mesmo, eu vou clicar aqui no botão de editar, ó. Você pode ver aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. Você pode reconhecer a formatação Markdown, tem os títulos, as formatações. Não vai ter muito... Aí, por exemplo, para tabelas, eu vou mostrar, por exemplo, aqui vai a ficha da peregrina, da Pilgrim Cesar Rabbit, peregrina coelha espivitada. Ó, você pode ver que foi uma tabela, foi todo formatado direitinho. Ó, aqui, se eu olhar aqui, ó, é que a fonte está um pouquinho pequena, deixa eu ver. Aí, ó, já consegui aumentar. Ó, você pode ver que tem 2 pontos aqui para indicar que eu estou jogando para direita e por aí afora. Beleza? Como vocês podem ver, tem toda a informação da campanha, tá aqui. Eu acidentalmente mexi em texto, ele tá perguntando se eu quero salvar. Não, não quero salvar. Controle de mesa, isso é muito legal. Por exemplo, você tá jogando no Discord e você não quer utilizar um Roll20 da vida, acha que é meio overkill, você pode criar, por exemplo, no HackMD um controle de mesa e utilizar ele. Eu vou mostrar, inclusive, como isso é feito. É um controle de mesa que eu usei recentemente numa aventura que eu joguei no dia anterior ao que essa gravação está sendo executada, né? Ela foi um controle de mesa de uma aventura bem interessante, até que a gente jogou baseada em Alice no País das Maravilhas para Luz Freds, ó. Tinham esses 2 personagens aqui, ó. O Leão e a Regina. No final, o Leão tinha 2 pontos de destino, a Regina não tinha nenhum. Os aspectos de relacionamento, uma série de aspectos de cena, para onde estava a atenção, estresses que eles sofreram e consequências. Você pode colocar tudo isso e organizar bem direitinho o teu controle de mesa aqui. O jogador pode consultar todas as informações. Não é talvez o melhor mecanismo do mundo, mas é uma forma bem útil de você fazer isso quando você não tem... Não é que não tem uma ferramenta apropriada, ou você não tá com muito saco para ir lá e abrir o Roll20, fazer ficha dentro do Roll20, colocar todas as estatísticas no Roll20 e fazer tudo pelo Roll20. Bom, acho que não ficou muita dúvida, né, gente? Eu queria agradecer, esse é o primeiro de vários vídeos. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre HackMD. Deixa-me fazer uma coisa antes da gente encerrar, para comprovar o que eu disse, né? Que isso era feito em Markdown. Eu vou rolar aqui, achar o... Melhor fazer a pesquisa, né? Eu venho aqui, ele pesquisa RPG Tools. Ok, aqui. Clico aqui. Para mostrar que o que eu fiz tudo é em Markdown. Tá abrindo, tá no modo de visualização. Aí, ó. Você pode ver, ó. Aí, ó. Aqui a formatação tá diferente. Mas você pode ver que é o texto aí em Markdown. Uma coisa que eu não citei, que é importante para vocês entenderem como isso aqui foi feito. O Reveal, ele utiliza a quebra de linha para separar os slides. Então, quando você quebra a linha padrão, que usa a quebra de linha padrão, que coloca a linha padrão, que são as 3 linhas, para fazer, por exemplo, que nem aqui em cima de introdução ao Markdown. Ele quebra... Essa quebra de linha com 3 linhas é entendida como um novo slide na linha. E o Reveal, ele trabalha com o conceito de subslides. Então você consegue colocar subtópicos em slides. Para isso, você utiliza, ao invés de 3 traços, você usa 4. Para o Markdown padrão, a partir de 3 traços, se não houver nenhuma linha em cima, ele considera como se fosse uma quebra de linha. Se houver algum texto, se for igual, ele entende como um tópico de primeiro nível. Se for traço, ele entende como tópico de segundo nível. Que aí, na verdade, ele puxou isso de outras formatações, como no caso do Common Mark. Não vou falar muito sobre isso, mas basicamente
é pra vocês verem que tudo é um slide. É tudo Markdown. Essa é a única exceção, esse apenas o bloco de notas, que isso aqui é pra dar um fragment, ou seja, ele parar e pra eu ter que clicar pra avançar. Mas de resto, como vocês podem ver, é um Markdown formatado direitinho. Bom, gente, por hoje é só, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.